Oi, terceirão! Olha eu aqui de novo. Vamos continuar os nossos estudos. Aula passada, nós falamos de distorções da leitura, que eram as aulas 5 e 6 de texto, certo? Hoje, nós vamos trabalhar os tipos de texto, que está na página 203, apostila 2 também, que é descrição, narração e dissertação. Então, nós vamos continuar falando sobre textos, certo? E é muito importante esses capítulos para vocês que estão aí às portas do Enem, às portas de um vestibular. Peguem a apostila e vamos continuar nossos estudos. Começando então nossas aulas. Hoje nós vamos tratar das aulas 7 e 8 de texto, páginas 207 a 209. Vamos falar de tipos de texto, que são descrição, narração e dissertação, ou textos descritivos, narrativos e dissertativos. Desde o Fundamental 2, vocês vêm analisando e estudando esses tipos de texto, escrevendo, interpretando, sabendo identificá-los, correto? Mas vamos recordar as suas principais características, pois hoje é considerado um bom leitor e um bom redator quem os reconhece. Reconhecer as características de cada um desses tipos de texto. Vocês vão aprendendo a identificá-los até por meio das suas leituras. Vamos começar então pelo descritivo. De maneira bem simples, nós podemos dizer o quê? Que a descrição é o tipo de texto em que o enunciador relata as características de uma pessoa, de um objeto, de um lugar ou de uma situação qualquer. E ele trabalha com elementos concretos e sem o que a gente chama de progressão temporal. O que seria isso? Elementos concretos. Então, eu vou caracterizar, por exemplo, uma cadeira. Então, eu coloco lá, a cadeira é azul, pernas de ferro, confortável. Então, eu vou dando elementos para caracterizar esse objeto e sem progressão temporal. O que é essa progressão temporal? Então, eu não tenho o ontem, o hoje, o amanhã. Na hora de descrever um objeto, não vai importar a ordem em que eu caracterize. Isso não vai influenciar no contexto. Então, nós podemos dizer assim, que a descrição, ela dá uma impressão de estaticidade. É como se fosse uma foto. Então, eu tiro aquela foto, eu olho para ela e eu vou vendo os elementos que aparecem dentro daquela foto e eu posso enumerá-las, não necessariamente numa ordem correta. 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu posso alternar de acordo com o que eu estou vendo as características dessa foto. Então, por isso que a gente fala que não há essa progressão temporal. No livro, no texto teórico de vocês, na página 208, há um trechinho do Guimarães Rosa. Ele fala assim: para ser um dia de chuva, só faltava mesmo que caísse água. Manhã noiteira, sem sol, com uma umidade de melar por dentro as roupas da gente. A serra neblinava, açucarada, e lá pelas cabeceiras o tempo ainda devia de estar pior. Ele refazendo esse texto do Guimarães, nós temos aqui: manhã noiteira, sem sol, com uma umidade de melar, por dentro as roupas da gente. A serra neblinava, açucarada. Para ser um dia de chuva, só faltava mesmo que caísse água. E lá pelas cabeceiras o tempo ainda devia de estar pior. Então, vocês perceberam que o mesmo texto nós enumeramos as características do lugar que ele estava mencionando ali de maneira diferente um texto do outro, mas o contexto não foi alterado. Então, a gente fala que numa descrição não há relação de o que a gente chama de anterioridade e de posterioridade entre os enunciados. É a tal da progressão temporal. Então, nos textos narrativos, no texto narrativo, por exemplo, nós temos essa anterioridade e posterioridade. No texto descritivo, não há isso.
Uma coisa bem importante no texto descritivo é que ele, além de identificar, de caracterizar esse objeto, ele pode ser utilizado também dentro do texto dissertativo. Ele pode ser usado como um recurso argumentativo. Então, eu posso, dentro da minha dissertação, descrever algo para o quê? Para melhorar a minha argumentação, para melhorar meu texto descritivo. Então, nós podemos dizer que o texto descritivo ele pode servir de suporte a uma dissertação. Agora, do texto narrativo, que, de uma maneira mais popular, é o quê? Uma contação de uma história. Então, o texto narrativo é aquele que conta uma história para a gente. São usados elementos concretos, não são ideias, opiniões. Há o quê? Há um enredo, uma história a ser contada, com um narrador, alguém contando essa história, que a gente chama isso de foco narrativo. Esse foco narrativo pode ser alguém em terceira pessoa contando a história de outro, pode ser uma primeira pessoa contando a sua história, em que ela é personagem dessa mesma história. Nós temos as personagens que, por meio das ações, é assim que a gente vai conhecer essa história também. O tempo, então lá em cima está dizendo a progressão temporal. Então, o que é essa progressão temporal? É justamente isso, o ontem, o hoje, o amanhã. Eu tenho isso, eu tenho essa mudança de tempo, essa mudança que vai fazer toda a movimentação da história. Nós usamos muitos advérbios de tempo nos textos narrativos. E o tempo verbal predominante é o pretérito. Pode ser o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Mas normalmente quando a gente conta uma história, a gente conta algo que já aconteceu, certo? E o foco narrativo, que é o narrador, é de grande importância, né, nesse texto narrativo, porque é por meio dele que nós vamos conhecer a perspectiva da história, o enfoque que é dado. Então, como eu falei para vocês, se é a terceira pessoa, essa terceira pessoa ele pode ser um narrador que não sabe de tudo que acontece. Então, ele é um narrador observador. Eu posso ter um narrador onisciente, que eu brinco que é o narrador Deus, que conhece tudo, certo? O narrador é de grande importância nesse texto narrativo. Importante é saber, principalmente, essa questão da progressão temporal. Importante, na hora de identificar esse texto e ver que essas mudanças de tempo são muito importantes vamos dizer assim, no desenvolvimento desse enredo. E essa identificação também dessa forma de contar a história é para a gente compreender os valores, o ponto de vista desse narrador, o quão importante é o ponto de vista desse narrador para a gente entender esse texto narrativo. No texto narrativo, nós podemos ter também o envolvimento do texto descritivo. Não há um texto narrativo sem elementos descritivos, certo? Chegamos agora ao terceiro tipo, o texto dissertativo, que pode ser definido como uma interpretação genérica da realidade em que se veiculam opiniões explícitas por meio de conceitos abstratos. Então, é isso que eu coloquei aqui em cima, conceitos abstratos. Então, vocês repararam que nos outros dois, o narrativo e o descritivo, aparecem conceitos concretos. Aqui não. Aqui não vai haver isso. Nós vamos trabalhar com opiniões, com ideias, com conceitos, certo? Nesse ponto, ele se diferencia, portanto, da descrição e da narração. Numa dissertação, não há o que a gente chama de progressão temporal. Na realidade, os enunciados, eles estão dispostos numa progressão lógica, em que cada ideia do texto deve ser semanticamente compatível com a ideia anterior, que é o que nós chamamos de progressão argumentativa. Então, não é uma progressão temporal. Eu vou trabalhando os meus conceitos dentro dos parágrafos e esses parágrafos têm que estar coesos, né, coerentes entre si,
para haver o quê? Para haver uma lógica. Então, o texto dissertativo é aquele texto que está sendo cobrado no Enem, por exemplo, na FUVEST também tem. Então, é um texto que vai ser até auxiliado por um texto descritivo ou por um texto narrativo, algumas vamos dizer assim, algumas colocações para ilustrar o seu texto dissertativo. Mas ele não tem essa questão do concreto. Então, eu trabalho com conceitos. Então, eu vou fazer uma redação sobre a violência. Então, eu vou trabalhar com esse conceito de violência, essas ideias. Então, eu posso fazer uma descrição dentro desse meu texto, eu posso contar um caso de violência, mas o texto vai ser o quê? Predominantemente dissertativo, correto? Então, resumindo, textos descritivos e narrativos eu trabalho com conceitos concretos. No dissertativo, com ideias, com opiniões. Então, é o texto que vocês mais estão trabalhando no momento. Então, tem que perceber bem como vocês vão fazer o quê? Como vocês vão desenvolver esses textos, usando também a seu favor, né, para melhorar a sua progressão argumentativa, de repente uma descrição, de repente algum trecho narrativo. Então, concluindo, esses 3 tipos de texto aparecem juntos. Dificilmente você terá um texto totalmente dissertativo, ou descritivo, ou narrativo. Existe o quê? Uma predominância. O importante é você perceber a característica predominante e identificar o tipo de texto. Então, cada um, dentro das suas características, você tem que perceber como um bom leitor. Isso se faz lendo bastante, você vai conseguir identificá-los, ok? Fiz um pequeno resumo desses 3 tipos de texto que vocês já conhecem bastante, já trabalharam bastante, mas sempre é importante recordar e enfatizar algumas características que a gente acaba esquecendo. Então, chegou a hora de estudar mais. Como é que vocês vão fazer para estudar mais? Leiam o texto teórico da apostila 2, que está nas páginas 207 a 209. Leiam com atenção, como foi falado nas aulas 5 e 6. Leitura solidária e não solitária, novamente. Façam os exercícios na apostila, páginas 203 a 205. As TMs e TCs desses capítulos no caderno de exercícios. E eu sugiro que vocês assistam essa videoaula no link que está aqui. É uma aula muito boa sobre esses 3 tipos de texto, certo? Na próxima aula eu faço a correção de todos os exercícios e a gente conversa mais, ok? Um bom estudo para vocês e até a próxima!